Bom dia, meu nome é Luiz Sampaio, eu sou usuário na reunião do AA, né? Aqui o Vilhena vai falar sobre os trabalhos científicos, né? O Muriama sobre tratamento e eu vou falar sobre vivência, né? Vamos falar um pouquinho da experiência pessoal. Drogadicção, um termo bastante inadequado, o termo mais adequado para referir é a dependência, farmacodependência ou toxicomania. Eu gostaria de perguntar para vocês, além de mim, quem mais é usuário de droga aqui dentro? Todo mundo é usuário de droga, né? O resto, todo mundo é mentiroso, né? Porque o conceito de droga é qualquer substância que produz alteração no organismo, sejam eles fármacos ou não fármacos. Alimento é droga, sabia disso? Né? Alimento produz alteração no organismo, então ele é considerado uma droga. Nós tivemos, alguns anos atrás, né, um ministro da Fazenda, chamado Dilson Funaro, como ele já morreu, a gente pode falar, que tacou um plano lascado de tirar o nosso dinheiro, e ele justificou isso publicamente, dizendo que foi graças a um pimentão, né? Ele comeu um pimentão, aquilo caiu tão atravessado, e ele estava sofrendo pressão do Palácio para poder liberar o plano, e chegaram para ele depois do almoço e disseram: ministro, o Palácio está querendo saber se o senhor vai assinar ou não vai assinar o confisco. Aquele pimentão queimando, ele disse: lasque-se, né? Assinou e nós estamos pagando o preço aí dessas maluquices durante um bom tempo. Então vejam que pimentão também é droga, né? Acaba sendo extremamente importante. Para nós, o que interessa são as drogas chamadas psicoativas, né? Que é o que interessa especificamente para o nosso trabalho. Então, não vamos falar de alimentos, né? Mas vamos falar daquelas que têm um efeito sobre o psiquismo. E nós podemos classificar essas drogas em três características: os psicolépticos, os psicoanalépticos e os psicodislépticos. Cada palavrão, né? Psicolépticos, né? São drogas que causam depressão no sistema nervoso central. São considerados os calmantes, né, de modo geral, que podem ser classificados como neurolépticos ou sedantes maiores, e os ansiolíticos ou sedantes menores, né? Exemplos dele, né, de neuroléticos que servem como tranquilizantes nos quadros de psicose com sintomas de alucinação, ideias delirantes. Aldol, né, ainda bastante usado, apesar de ser uma droga bastante antiga. A risperidona, o ampliquetil, barbitúricos, né, como o Gardenal. Sabiam que o Gardenal, até pouco tempo atrás, não era controlado, né? Ele não era tarja preta. O conceito de tarja preta não é pela força da droga, né? Mas é pela possibilidade que as pessoas têm de suicídio com isso. E ninguém sabia que o Gardenal matava, né? Não se comprava Gardenal para suicídio. Comprava aspirina, mas Gardenal não, né? Uma vez eu atendi uma moça que tentou suicídio, ela tomou 40 comprimidos de aspirina e 30 de Alka-Seltzer, né? Não morreu, né? Dentro de outra classe, nós temos os ansiolíticos, usados como tranquilizantes menores. Esse que a gente tem, né, no consultório do dia a dia, predominam nos quadros de neurose, angústia, fobias, comportamentos compulsivos, insônia, exemplo do diazepam, clonazepam, alprazolam, né, os medicamentos que a gente usa para dormir, né? Além dos fármacos, entram nesse grupo álcool, éter, clorofórmio, a cola de sapateiro, né, tão usada pela molecada de rua aí, os derivados de ópio, exemplo da morfina, codeína. Outro exemplo, outra categoria que nós temos são os psicoanalépticos.
Os psicoanalépticos são substâncias que funcionam como excitantes do sistema nervoso central, também chamados de estimulantes ou euforizantes. Aqui entram dois grupos, os anfetamínicos e os antidepressivos. Anfetamínicos, utilizados como estimulantes e inibidores do apetite, agora proibidos e está tramitando aí no Congresso uma lei para a liberação desses medicamentos. Né? Gente, eu comecei a vida no hospital psiquiátrico, eu tinha a chave. Né? O que eu internava de mulher fazendo regime de emagrecimento, usando associação maluca de estimulantes, de anfetamínicos com hormônio de tireoide, não está no gibi. Tá? Então, assim, naquela época se usava bastante associação de anfetamino e T3, T4 para emagrecimento. O povo pirava. Né? Hoje não se interna mais, né? Mas internei bastante e dei bastante eletrochoque em mulher que tomava esse tipo de coisa, porque você surta, né? Você pira. Né? Entra em casos de alucinação. Os antidepressivos, utilizados no caso de depressão psicótica, neurótica ou involutiva, são os tricíclicos, anafranil, tofranil, estimulantes da serotonina, como o triptofano, inibidores da captação da serotonina, sertralina, fluoxetina. Além dos fármacos, temos cafeína, café, o guaraná, né? Os Red Bull da vida estão muito aqui, né? A teína, o chá preto e o mate, a nicotina no tabaco, o êxtase, o crack, né? Então, fazem parte desse grupo. Os psicodislépticos altera a percepção e o pensamento. Aqui nós temos o grupo. Os alucinógenos, né, tipo morfina, heroína, cocaína, maconha, LSD, né? O lírio, onde é extraído a beladona e a atropina. Né? Então, quando a gente chama de dependência, quando introduzida no organismo de modo contínuo, o indivíduo pode desenvolver o fenômeno de habituação. Ou seja, não consegue ter uma vida normal sem o uso da droga. Então, aí a gente tem um quadro chamado de dependência física. Tolerância. Quando a quantidade de droga utilizada não causa mais modificação no organismo. O aumento da dose e aumento da frequência de utilização e o caminho para drogas mais potentes, que é uma das coisas que acontece bastante. O sujeito vai mudando de droga porque entra no quadro de tolerância ou de habituação e aquilo não faz mais o efeito. E nós temos dois tipos de dependência, dependência física e a dependência psíquica. A dependência física, tratável com acupuntura. A dependência psíquica, tratável com o acupunturista. Depois eu explico para vocês a diferença. Tá? A acupuntura funciona muito bem dentro da dependência física. Não funciona dentro da dependência psíquica. Aí vale o acupunturista. Tá? Quando a droga é utilizada em quantidades e frequências elevadas, o organismo defende-se adaptando a droga de tal forma que na sua falta funciona mal. Isso é dependência física. Estado de adaptação do corpo manifestado por distúrbios físicos quando o uso de uma droga é interrompido. E a dependência psíquica, que é a dependência fundamental. E aqui vai entrar a personalidade do indivíduo. E esse é o ponto mais difícil que nós temos de abordagem. É aqui que a acupuntura não se trata com o trabalho científico, porque nós temos que ter a individualização do tratamento. Né? É um tratamento que vai servir exclusivamente para aquela pessoa e só para ela. Né? E aqui é o acupunturista mesmo, não tem outra condição. A dependência psíquica instala-se quando uma pessoa é dominada por um impulso forte e quase incontrolável de administrar a droga a qual se habituou, experimentando um mal-estar intenso na ausência da mesma. Condição na qual a droga produz um sentimento de satisfação e um uso psicológico, exigindo o uso periódico e contínuo da droga para produzir prazer e evitar o desconforto. O que está acontecendo muito hoje em dia? A farmacodependência, né? Aquelas pessoas que são dependentes de medicamento. Caracteriza por um estado psíquico e físico decorrente da absorção periódica ou contínua de um ou mais fármacos, seja analgésico, hipnótico e tranquilizante. Vou contar uma situação para vocês, tenho mais alguns segundinhos aí.
Minha mãe estava há 3 anos internada. Há 3 anos atrás, minha mãe faleceu. E ela estava no fim da vida com linfoma, estava internada no hospital e, durante muitos anos, tomou Lorax para dormir. E ela estava internada e dormindo profundamente. Daqui a pouco ela acorda e... Nossa, eu não tomei o meu remédio. Qual deles que você não tomou? O remédio para dormir. Mas você não precisa, você está dormindo, né? Não, se eu não tomar, eu não durmo, né? E como ela estava fraquinha, né? Entrar de novo com lorazepam para ela, eu dei uma disfarçada lá, aproveitando até que ela estava meio sonolenta, coloquei um comprimido de Tilenol, amassei, dissolvi dei na água para ela. Ela disse, mas esse não é o meu remédio, né? O gosto está diferente. Não, é que eu amassei, misturei, você está sentindo. Bom, no fim acabei convencendo, ela tomou o comprimido de Tilenol, eu disse, agora sim eu posso dormir, boa noite, né? Então, existe a farmacodependência, e eu tenho vários pacientes que não dormem sem antes tomar o seu remédio, independente da qualidade ou não de sono que eles têm. Tá? Deixar o assunto para depois, nós vamos falar... falei um pouco dos medicamentos, o que eu entendo como fármacos, dependência, e depois a gente conversa sobre tratamento e individuação.